elas ficam com raiva de determinada coisa porque elas foram meio que obrigadas a aprender. E quando a criança é muito estimulada, isso gera outras consequências mais pra frente, né? E às vezes a criança começa a ficar muito irritada exatamente por esse estímulo tão grande de uma coisa que tá querendo ser enfiada na cabeça dela, ela não tá pronta pra isso. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é Pedagogia Montessori. Muito bem, bem-vindos a mais um podcast Papo de Educador. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar para vocês algo que dessa vez é inédito. Pela primeira vez no podcast Papo de Educador, nós vamos abordar um tema que é muito pedido. É a primeira vez falado, mas não é a primeira vez pedido, que é sobre a educação infantil, sobre o olhar da pedagogia Montessori. E, para falar sobre esse tema, eu estou muito bem acompanhado de uma convidada internacional, que é a Camila Menon. Bem-vindo, Camila, ao podcast Papo de Educador. Muito obrigada a você pelo convite, é uma honra estar falando de Montessori e eu espero poder estar ajudando a tirar várias dúvidas das pessoas. Aí, o interessante é que eu falei que é uma convidada internacional e ela tá falando comigo em português, aí deu tchu-tchu na sua cabeça, né? Mas como assim convidada internacional? Porque a Camila tá falando com a gente lá da Irlanda, não é isso, Camila? Isso, há 10 anos já aqui na Irlanda, já não, como a gente estava falando, já não sei mais falar o português fluentemente, nem o inglês fluentemente, eu fico no meio termo ali. Fica nessa dúvida, né? Quem sou eu, né? Qual é a minha identidade? Eu entendo, porque eu tenho isso em relação à minha área de atuação. A minha maior parte da experiência profissional é na área técnica. Sou formado na área técnica, meu mestrado é em educação, e eu caminho na educação há 5 anos. Então, às vezes eu fico pensando assim, quem sou eu? Eu sou de humanas ou eu sou de exatas, né? Aquela tradicional dicotomia acadêmica, né? Somos multipotenciais, somos adultos índigos, nós somos o que nós quisermos ser. Caramba, eu vou fazer uma placa e vou colocar isso aqui no meu escritório, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre o seu background, sobre a sua história na educação, né? Como que foi a sua trajetória para chegar, de maneira resumida, até onde você chegou hoje? Bem resumidamente, no Brasil eu tinha trabalhado com educação, mas eu era auxiliar de classe, não era tanto focado, eu só seguia o currículo que as professoras pediam para fazer com as crianças. Quando eu vim para a Irlanda, eu comecei a procurar o que eu podia fazer por aqui. Eu vim da área de TI, eu não queria continuar trabalhando, foi uma das razões que eu tinha saído do Brasil. E aqui quando, assim, não sei qual foi a sua experiência, mas a maioria das pessoas, quando chega num país diferente, você fica meio perdido, você não sabe para onde você vai, o que você faz. E eu, então, resolvi morar com uma família irlandesa. Então, eu entrei como se fosse num programa de au pair, que eu morava com a família e eu ajudava no cuidado das crianças. E a minha host mom, né, que era a mãe das crianças, ela era professora. E ela falou, Camila, você tem muito jeito com criança, tipo, você tem que investir nisso. E aí eu comecei a ver qual era a carreira de educação na Irlanda. E fui fuçando, comecei a fazer curso e aí me apaixonei e falei, eu quero fazer isso pra minha vida. O que começou como meio que uma falta de opção virou um prazer, assim, eu me identifiquei muito. E quanto mais eu estudava, mais eu queria, mais toda vez que eu começava a trabalhar com as crianças, eu entendia, por causa da teoria, o que estava acontecendo, isso mais me instigava e mais eu queria ir a fundo. E aí eu comecei a estudar, sou a louca dos cursos, termino um e começo a fazer outro. Os meus amigos, todo mundo quando você pergunta fala, nossa, o que você faz se você ganhasse na loteria, né? As pessoas falam, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. O meu eu quero estudar e viajar. Não quero fazer mais nada. Eu fico pensando, nossa, que curso que eu faria? Nossa, eu ia poder fazer essa faculdade, eu fazer esse curso. Eu sou essa. E aí eu fiz ciência da educação aqui. Depois disso, tudo que tem sobre a primeira infância, eu fui me especializando. Então, tudo que tem voltado à primeira infância, eu falo, nossa, eu preciso saber sobre isso. E aí eu fui, disciplina positiva,
Fiz Montessori, sou professora Montessori, porque aqui na Irlanda várias creches têm o método Montessori, então eu falava, preciso entender o que funciona, como é que são, do que se trata. Estudei o sono, estudei nutrição, estudei psicologia infantil, então de 0 a 6 anos eu, assim, esmiuço o que tiver e o que aparecer, eu quero poder entender. Basicamente isso. Que bacana, que bacana. Eu acho que é uma coisa muito importante também falar sobre o seu trabalho lá no seu perfil do Instagram, que é o Educar é Preciso, né? E aí, como foi que eu encontrei a Camila Menon, eu aqui no Brasil, e ela lá na Irlanda? Por um motivo muito simples. Eu vou dar essa notícia pra você, que provavelmente você não sabe ainda. Se você não me segue nas redes sociais, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, você não sabe, mas eu vou ser papai de novo, né? A minha esposa está grávida. Muito obrigado. Obrigado a você que está aí do outro lado também, que me deu parabéns agora, que eu sei que muita gente conversa aí com o celular, na verdade conversa comigo, né? Muita gente desse lado conversa comigo, então muito obrigado a você também. E aí, uma amiga minha, ela falou que ela foi visitar, falou que tinha um quarto do bebê montessoriano, e é isso que você deve ouvir falar pra caramba, né? E aí eu já tinha muito ouvido falar no método Montessori, na pedagogia Montessori, né? E aí eu falei, poxa, deixa eu entender realmente o que é isso. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler e caí suavemente no Instagram Educar é Preciso, onde você estava dando uma série de dicas sobre Montessori. Mandei rapidinho para algumas amigas, mandei para minha esposa, falei, segue esse perfil aí, cola nele, que tem muita dica aí. Então, como que é o seu trabalho agora? Como, além de professora, eu posso falar Instagrammer? Não necessariamente. Minha ideia não é ser uma Instagrammer ou uma influencer digital. Eu, na verdade, estou trazendo o meu conhecimento. Isso aconteceu tem mais ou menos 2 anos, em que eu, assim, me achava a super educadora, assim. Eu comecei a virar referências, as pessoas me perguntavam o que tinham que fazer, e eu começava a debater, ia conversar, e aí chegou um dia que eu fui... eu cuidei de um menino que ele era sensacional. A impressão que eu tive, eu falei, nossa, parece que eu já trabalho com ele há 3 meses, 6 meses, ou que ele já foi meu aluno há muito tempo. E eu não entendia o porquê que aquele menino, ele se comportava tão bem, ele se diferenciava dos demais, de todas as outras crianças que eu já tinha trabalhado, que geralmente chegavam pra mim e eu tinha que explicar tudo do começo, eu tinha que normalizar aquela criança, acalmar, explicar como funcionavam as coisas. E ele era assim, eu só falava uma vez, ele já ia, e ele sempre queria me ajudar, assim, parecia que eu já trabalhava com ele há muito tempo. E aí, eu elogiei os pais, eu falei, vocês são sensacionais, esse menino, e os pais olhavam pra mim, tipo, sua louca, como assim, né, ele tem certeza que é meu filho? Eu, não, olha, ele é sensacional. Até que depois que eu fui trabalhando com ele, eu fui identificando que ele não era tão sensacional assim, né, que ele não tinha self-esteem, autoestima, que ele não tinha problemas de confiança, e que ele queria sempre estar me agradando, mas que ele aceitava como as coisas aconteciam de uma maneira muito fácil. E quando eu fui investigar isso, era porque ele já tinha tido contato com uma babá que era professora antes, então tudo que eu aplicava com ele, para ele já era algo normal, já era algo que ele já tinha visto antes, mesmo que ele não aplicasse com todo mundo. E ali me deu um estalo de que aquela diferença que eu achava que eu estava fazendo na vida das crianças, na verdade, não era tão profunda se outras pessoas não soubessem aplicar isso também. Não adiantava nada eu ser a professora que fosse estimular e blá blá blá, ou na época eu trabalhava de babá, de querer construir crianças autônomas, se depois disso ninguém mais conseguisse trabalhar essas crianças, elas nunca mais iam demonstrar aquilo. E aí foi quando eu resolvi, falei, não, eu preciso dividir o que eu sei para as pessoas entenderem e começarem a ver a criança de uma maneira diferente, para elas poderem ter o mesmo resultado que eu tenho. E a maneira que eu encontrei de fazer isso foi através das mídias sociais. Então, por isso que eu entrei pelo Instagram, tenho a página do Facebook, estou treinando e agora preciso me organizar para começar a fazer os vídeos, porque tem alguns assuntos que eu acho que precisam ser... precisa ser conversado e não escrito.
Mas foi basicamente assim que começou a educar. Caramba, e tá bombando, né? Parabéns pelo seu trabalho lá nas redes sociais, eu acompanho muito você lá. E realmente ele é muito informativo. Vamos então à questão do tema do Montessori. Eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre o método Montessori. Eu vi que foi criado pela Maria Montessori, né? E e foi uma coisa que foi surpreendente, sabe? Eu confesso que quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre esse método Montessori, sobre a Maria Montessori, eu parei e falei, não, peraí, deixa eu chamar minha esposa pra ver isso junto comigo, porque é fantástico. A gente poderia começar então falando um pouquinho sobre a questão da Maria Montessori, sobre essa trajetória dela? A Maria Montessori, é bom lembrar que antes de ela ser uma educadora, ela era uma psiquiatra. Ela estudou várias vertentes da educação e de como o ser humano pensa. Ela trabalhou muitos anos antes dentro de hospitais e com crianças com problemas de desenvolvimento cognitivo, com alguma deficiência mental. Foi com essas crianças que ela começou a trabalhar e ver como as coisas funcionavam. E foi exatamente porque essas crianças deram um resultado que eles falam, uou, se a gente aplicou esse método para crianças que têm uma deficiência e elas deram o mesmo resultado de crianças que estudam em escolas normais, imagina se a gente colocasse isso para as crianças normais, né, digamos assim. E foi aí que depois veio a Casa da Criança, e onde ela começou a aplicar o método e as maravilhas de que todo o método traz. Eu achei fantástico da história dela, porque eu não sei se é correto, tá? É uma intervenção minha aqui. Chamar que ela era talvez uma feminista para a época, né? Porque feminista no sentido... Ela é maravilhosa! No sentido que ela foi a primeira mulher médica a se formar lá na Universidade de Roma, né? Em 1890. E eu achei legal esse contato que ela teve com as crianças, né? Eu tava pesquisando e uma coisa que me chamou a atenção é que, apesar de ela ter lutado e se formado médica, ter sido a primeira mulher formada médica lá na Universidade de Roma, ela não pôde sair e abrir a própria clínica. Aí foi que ela foi trabalhar nesse hospital, que aí teve contato com essas crianças. E me chocou muito o termo que eles usavam na época para essas crianças, que era idiotia. É horrível, e me soou assim muito estranho, porque é um termo que eu nunca tinha ouvido, talvez hoje, quando você... você não, misericórdia, né? Quando uma pessoa chama outra de idiota, tá se referindo talvez a esse passado que a gente não sabe, né? Às vezes a gente não conhece a construção dessas palavras, né? E o significado delas. Eu confesso que eu não vou mais chamar ninguém de idiota. Eu achava que era uma ofensa fofinha, mas na verdade ela tem um background horrível, né? Na verdade, começou com idiota, depois veio pro retardado, e aí que hoje a gente, sabe, a gente entende muito mais o que tem por trás disso, né? Não é só... como diz, um xingamento bonitinho, né? Tem muita história atrás disso. É verdade. A trajetória foi essa, né? Ela foi médica e ela não pôde trabalhar e ela teve que arranjar meios. Na verdade, ela foi médica exatamente porque ela não queria ser professora. Porque na época, todas as mulheres tinham que ser professoras se elas fossem trabalhar fora. E ela falou, não quero ser professora, eu quero ser médica. E ela foi a primeira médica na Itália. E aí, depois disso, ela não pôde abrir o próprio consultório, ela não podia atender homens, então ela teve que achar uma ramificação de onde ela pudesse ir, a área da psiquiatria, foi trabalhar com as crianças, os idiotas, e quando ela começou a trabalhar e observar essas crianças, ela começou a tentar encontrar meios de ensinar essas crianças, e aí foi de onde surgiu a metodologia que ela levou isso depois para as crianças normais, aqui entre aspas, que ninguém tá vendo eu fazer aspas no ar, mas as crianças normais, para poder trazer o que a gente conhece hoje. E o legal é que, apesar dela não querer ser professora, ela chegou à conclusão que a educação é o único meio de tornar o mundo melhor. A única maneira, exatamente. É a única maneira, e ela trabalhou muito por isso, né? E ainda em 1899, ela defendeu a tese em Turim, que a questão da idiotia, na verdade, as crianças idiotas são crianças que precisam de uma educação melhor.
Eu achei interessante isso, porque quando você é movido por uma paixão ou por uma dor, paixão no sentido de um tema que você realmente se fixa nele, dor é algo no sentido não físico, mas no sentido de que te incomoda, você vai a fundo, né? E a Maria Montessori, ela foi a fundo, ela publicou muitos estudos científicos, né? Porque ela era uma médica, né? Ela observava isso, correto? Se eu estiver falando Exatamente, desculpa te cortar, que eu acho que agora o gancho para explicar a diferença. Quando as pessoas falam de método Montessori, as pessoas acham que o método é só a pedagogia. Então, colocar a cama em forma de casinha é o método Montessori. Não é o método Montessori. O método Montessori é um método pedagógico, é o que a gente faz dentro da sala de aula. Todo o resto, essa parte de que ela viu a criança, que ela enxergou o desenvolvimento, as fases que essa criança passava, fazem parte de uma filosofia, fazem parte dos estudos, da parte científica, entendeu? Então, não é do tipo, eu não quero seguir método, então eu não vou estudar o que a Montessori falou. É a mesma coisa de você falar isso, a mesma coisa de você falar que não vai estudar Piaget, porque você não quer saber desenvolvimento, não vou estudar Piaget. É tudo a mesma coisa. Cada um foi complementando o outro. E aí, daí que a gente tem toda a informação que a gente tem hoje pra gente poder trabalhar. Eu acho fantástico. Então, assim, uma frase que eu observei sobre a Maria Montessori é que nós temos, né, a criança, vamos falar criança, a criança tem a capacidade de ensinar a si mesma, se for dada a elas condições necessárias para isso. Eu acho que essa frase ela resume muito bem a ideia, né, do Montessori, ou não? Sim, nós acreditamos que a criança é capaz. Esse a primeira linha de qualquer coisa que você vai estudar sobre Montessori. Nós acreditamos na criança. Nós observamos a criança e nós entendemos as necessidades da criança. Por isso, com a Educar, eu não quero convencer os pais de fazerem o que eu falo que é o certo ou que é errado. Eu quero dar informação. Eu quero explicar o que é o desenvolvimento infantil. Porque se você não entende de desenvolvimento infantil, você não tem como poder ajudar a criança. É simples assim. Eu acho fantástico que assim, toda criança ela tem a capacidade, né? Essa é a crença do Montessori, que agora eu compartilho, né? Ela tem a capacidade de aprender espontaneamente a partir das experiências desenvolvidas em um ambiente que deve estar organizado para proporcionar a manifestação desses interesses naturais da criança. E aí um exemplo que eu vi legal sobre isso é a questão da fala, né? Então, a fala, ela surge, digamos assim, espontaneamente da criança porque ela tem um interesse natural nisso. Pelo amor de Deus, se em algum momento eu falar alguma besteira, você me pare, tá? Você me interrompa, tá bom? Porque eu sou bastante iniciado nisso. Estou acompanhando o seu raciocínio. Tá, porque eu sou bastante iniciante, né, no Montessori, e eu achei interessante isso. Então, por exemplo, os pais, eles não pelo menos inicialmente, né, eles não se esforçam, não fazem atividades para a criança falar, mas repare que desde bebezinho ela começa a ser atraída pela fala, se sentir interessada pela fala, e ela começa a tentar repetir os sons que são reproduzidos, né, e todo o ambiente é favorável para que isso aconteça, e daí surge a fala. Então acho que seria mais ou menos essa ideia, né, da Montessori, estimular a capacidade da criança de aprender fazendo, inclusive respeitando o tempo, o ritmo, a personalidade e a individualidade da criança, não é isso? É isso que você falou da fala, exatamente, isso que você falou da fala, ela identificou dentro dos períodos sensíveis. Então, quem quiser entender um pouquinho mais do que o Damiano estava falando, vai estudar um pouquinho sobre os períodos sensíveis. Nos períodos sensíveis, são o período que ela estudou e que ela viu que a criança tinha um maior interesse, uma maior facilidade de adquirir alguma competência. Então, por exemplo, a linguagem é uma que vai desde que a criança nasce pro resto da vida, né? Digamos assim, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Mas do 0 aos 6 anos é quando você tem mais facilidade. E aí está o exemplo das crianças que tem o bilinguismo em casa.
uma mãe que é polonesa com um pai brasileiro e que moram aqui na Irlanda, a criança vai estar exposta a 3 línguas ao mesmo tempo. Essa criança ela vai acabar tendo uma dificuldade de conseguir se expressar, porque ela não está recebendo só uma língua, mas ela está recebendo 3 de uma vez só. Mas a partir do momento que tudo se encaixa, essa criança vai estar falando 3 línguas fluentemente. Então, por isso que depois, com o tempo, a gente acaba tendo mais dificuldade, e aí também vai a curva de adaptação, que é do ser humano, que vai do 0 a 100 anos, que quanto mais novo nós somos, mais a gente se adapta. Mais as coisas vêm com facilidade. E por isso que eu sempre falo, repito, da importância do 0 aos 6 anos, da primeira infância. Se as pessoas entendessem o quão importante é esse período, as crenças iam cair, e é isso que eu quero, que as pessoas repensem. Porque as pessoas acham que porque a criança é muito pequena, ela não é tempo ainda, e depois ela aprende, ela é muito nova, e não é. É do 0 ao 6 que tudo acontece. É dali que vai se formar o ser humano, o adulto que vai crescer. É o que o método chama de mente absorvente, é isso? Isso, que tem o período de... que a parte do absorvente é a facilidade que a criança tem de absorver toda a informação nova que vem, e realmente o boom é do 0 aos 6 anos. Eu achei interessante que a mente absorvente, esse período, ele se divide do 0 aos 3 e dos 3 aos 6. 0 aos 3 é a mente absorvente inconsciente e depois consciente. E aí, nesse período sensível seria, eu anotei aqui algumas das habilidades, mas é o movimento, linguagem, pequenos detalhes, aí depois vem ordem, música e ritmo, e música e ritmo é uma graça, né? A hora que começa a desenvolver isso é lindo, né? Quando fica dançando meio desengonçado, né? Que batendo palminha, cantando musiquinha, graça e cortesia, refinamento dos sentidos, escrita e leitura, relação espacial e matemática. Então, por exemplo, disso que você falou de uma coisa que sempre eu vejo os pais fazendo, né? Então, por exemplo, esse de interesse pela escrita, pela leitura e pela matemática, existe um período que a criança não só se interessa mais, mas é porque ela absorve melhor. Então, quando você quer que uma criança de 2 anos aprenda números, na verdade não faz muito sentido, porque aquilo para ela é muito abstrato. Não faz. Então, é a parte do desenvolvimento infantil que você tem que entender para você poder estimular corretamente. E faz todo sentido, né? Eu tô vendo aqui que a relação, por exemplo, matemática vem geralmente a partir dos 4 anos, aproximadamente. Exatamente. Porque a criança entende aquilo, né? Ela não vê só tracinhos no papel, ela entende o que tá por trás, de contar, de ver os números. É por isso que a criança fica toda confusa quando a gente pergunta quantos anos você tem. Ela mostra 2, mostra 3 dedinhos e fala 2... Mostra 1 e fala 3. Exatamente. Olha, tudo fazendo sentido agora, né? Mas, pai, acho que talvez não seja um problema pro pai fazer isso, né? Mas é um exemplo, né, de como a criança é confusa, isso não faz muito sentido para ela, né? A questão talvez das quantidades. Na verdade, se o estímulo for em excesso, faz problema. Ah, é? Porque algumas crianças, elas ficam muito estimuladas, e elas, quando você insiste muito, elas acabam meio que pegando... a única palavra que vem na minha cabeça agora é mimimi. Elas ficam com raiva daquilo. Elas ficam com raiva de determinada coisa porque elas foram meio que obrigadas a aprender. E quando a criança é muito estimulada, isso gera outras consequências mais pra frente, né? E às vezes a criança começa a ficar muito irritada exatamente por esse estímulo tão grande de uma coisa que tá querendo ser enfiada na cabeça dela, ela não tá pronta pra isso. Caramba, viu? Eu não sei, eu preciso pensar agora aqui. Eu preciso de um tempo pra me recompor aqui. Poxa, eu tô pensando assim, será que eu fiz isso com a minha filha? Porque nós somos professores, né? A gente tem essa tendência. Como eu não sou da educação infantil, eu acho que talvez eu corra o risco de tentar superestimular aí a minha... né? Superestimulado a minha filha. Então é algo que é realmente pra pensar. Mas todo mundo tem eu acho que as pessoas não têm que se sentir... Quando elas têm essa informação, o principal não é se sentir culpado. Ninguém aprendeu sobre isso. Eu fico me perguntando, toda vez que eu estudo alguma coisa sobre nova educação infantil, eu fico, por que a gente não aprendeu isso no colégio?
sobre a importância da educação infantil, sobre a importância dos primeiros 6 anos de vida. Por que, sabe, isso não está incluso lá quando está estudando o corpo humano? Porque é tão importante, e não tem que se sentir culpado, porque a gente não aprendeu. Entendeu? É como se fosse agora está sendo criada uma nova profissão. A gente tem que ver a parentalidade como uma profissão. Você tem que se informar para você poder entender, porque até então não vinha de onde a informação. E te fazer uma pergunta, Camila. A gente tá falando, a gente falou sobre os períodos sensíveis e tal, e a gente vê muita coisa falando em relação ao método Montessori. O método Montessori, se você preferir, né? Você que está nos ouvindo, você vai ver muita gente falando Montessori. Como que é? Montessori ou Montessori? É Montessori. Montessori. Em italiano é Montessori. Montessori. Então, sobre o Montessori, e a gente vê muito assim, do 0 aos 6 anos. Mas por aí, o método Montessori ficou até os 6 anos ou foi além dos 6 anos? Então, como eu tinha falado antes, o método Montessori, ele é a parte pedagógica. Então, se você for ver a parte da filosofia das descobertas, ela vai até a fase adulta. A parte da pedagogia dos exercícios, se eu não me engano, tem até 18 anos, que foram feitas atividades para serem desenvolvidas em sala de aula, para poder trazer todos os benefícios, todas as matérias normais, né, que as crianças estudam. Só que existe um grande problema na parte da parte dos adolescentes estudando, eu não sei mais como é que chama, no ginásio. Quando eu saí daí era ginásio ainda, eu estudei ginásio. Fundamental. Fundamental. Ou médio. Não sei mais como é que é. Porque você não tem necessariamente, no método a gente não faz prova. A gente não tem, a gente faz observações com os alunos, mas quando a gente tenta transferir o método para a vida real, de faculdade, de ser medido pelo que sabe, para depois poder escolher uma profissão, fica um pouco complicado. E aí foi nisso que eu acho que é a grande dificuldade de se aplicar o método para crianças maiores. Existem algumas escolas, eu vou ficar te devendo a resposta agora de como é que essas crianças são avaliadas depois para seguir faculdade, porque simplesmente chegar na faculdade e falar meu filho fez Montessori não vai ter muito background para falar, ok, tá, você pode ir pra sala tal. Então eu não sei exatamente como essas crianças esses adolescentes são expostos. Mas o que ficou mais fácil de medir foi para as crianças antes de começarem o ensino fundamental. Para você que está nos ouvindo entender essa questão, é que o método Montessori, eu vejo que ele é baseado praticamente em 3 palavrinhas, né? Que é primeiro individualidade, né, da criança se encontrar no mundo, liberdade, que é a criança ter consciência de si mesmo, né, do impacto das suas ações, e atividade, que seria encontrar uma verdadeira felicidade naquilo que ela está fazendo no seu trabalho. Eu acho interessante que a criança ela não entende a brincadeira como brincadeira, e sim como trabalho, né? Como trabalho. Como trabalho. E ela tem essa liberdade de escolher o que ela deseja fazer, naquilo que ela está interessada, né? E eu acho que isso compactua com aquilo que nós falamos no início, né? Da criança ela ser exposta num ambiente que a motive, né? Que a faça realmente ousar e fazer coisas diferentes. E eu achei muito interessante o método, porque o método, de certa forma, ele é autorregulatório. Então, se a criança está fazendo uma atividade, ela pega lá, ela vai na estantezinha, né? Geralmente nas salas Montessori, os equipamentos, os brinquedos, eles estão à altura de onde a criança possa ir, possa pegar. E se ela faz aquela atividade de forma errada, ela mesma vai perceber que ela fez aquilo errado. E ela vai... controle de erro. Exatamente. E ela mesma vai se autocorrigir. E eu achei interessante que ela tem um tapetinho Montessori, né? E esse tapete Montessori, se você não ouviu falar, é o seguinte: a criança, quando ela vai trabalhar, vamos colocar assim, não fique horrorizado com esse termo trabalho, tá? Eu creio que você está entendendo o que o termo trabalho nesse contexto significa, né? Não é abuso infantil, não é trabalho infantil, não é exatamente isso. É que ela entende aquela brincadeira, aquela atividade como trabalho. Então ela pega um tapetinho e ela estende o tapetinho, né, no seu local lá no chão, e ela trabalha
trabalha em cima do tapetinho. E esse tapetinho tem uma simbologia, não é isso? Exatamente, eu só queria, se você me permite, quando você falou tapete Montessori, não existe um tapete Montessori. Eu acho que foi aí que as coisas se perderam aí no Brasil, porque quando assim, vamos montar um quarto, seguindo a filosofia Montessori. Tá, então a gente vai colocar uma cama no chão, porque cada coisa tem um estímulo e tem um porquê. Ele falou, beleza, então essa aqui é a cama Montessori. Não existe cama Montessori, não existe tapete Montessori, não existe... um objeto não é Montessori. Se ele está dentro da sala de aula, é um material pedagógico, então existem sim alguns materiais que ela desenvolveu, que aí a gente pode falar que é um material Montessori, mas fora da sala de aula não existe nada Montessori. Então mesmo, é um tapete normal, que é mais fácil para a criança utilizar. Esse tapete a gente estende no chão, se a atividade é maior e não dá para fazer na mesa. E mesmo assim, até porque se a criança quiser ficar em movimento, que a criança precisa estar em movimento. Então, ela não quer sentar, a criança quer fazer no chão, não tem problema. Só que para manter a ordem, a gente disponibiliza esse tapete. Então, a gente ensina a criança como é que coloca o tapete, ela coloca o tapetinho dela, ela vai lá na estante, pega a atividade que ela vai fazer. Não é um brinquedo, é uma atividade. E aí, a criança coloca essa atividade no chão e ela vai desenvolver essa atividade. Ela termina com a atividade, ela põe a atividade de novo na estante. Na estante, ela enrola o tapetinho dela, coloca o tapete no lugar e vai fazer outra atividade. Então, assim, o tapete, na verdade, é para colocar ordem no que ela está fazendo, né? Para a atividade dela, ela entende que a atividade dela tem que ficar dentro daquele tapete. E não, sabe, uma peça sai para cá, e aí aparece alguém, chuta e a peça vai para o outro lado. Cada um trabalha no seu tapete para manter a ordem. E aí a criança consegue focar que aquilo tem que ficar ali dentro, e aí ela desenvolve a atividade de uma maneira mais fácil. Que bacana, Camila. Inclusive, é uma certa forma até as outras crianças respeitarem aquele espaço, entenderem que ali é um espaço de trabalho, aquele espaço, Exatamente. Aquele tapetinho, ele seria o espaço de trabalho. E aí, eu vi uma crítica em relação ao método Montessori, que alguns pedagogos consideram que isso fomenta, digamos, a individualidade da criança, mas no sentido negativo. Tornam as crianças individualistas, né? Você já ouviu esse tipo de crítica? Nunca ouvi, não consigo nem imaginar como é que isso pode ser possível. Porque um dos fundamentos, uma das partes da filosofia é o senso de comunidade. É o senso de respeitar o próximo. É o senso de fazer parte do grupo e de respeitar com quem você vai trabalhar, de respeitar o material do outro. Então, não entendo como é que pode ser uma individualidade da parte negativa, entendeu? De é meu. Não tem isso. Eu não consigo visualizar isso como professora, aplicando o método. Eu não consigo ver essa parte negativa. E é legal que o professor, mesmo durante uma sala Montessori, que utiliza o método Montessori, ele tem outro papel, né? Ele seria um professor observador, né? Eu achei ouvi uma frase, uma professora que utiliza o método Montessori, e ela falou uma coisa que me chocou, e eu fiquei pensando e digerindo aquilo. Ela falou assim: olha, o professor Montessori, que utiliza o método Montessori, ele aprende o silêncio. Ixi, aí isso... Desculpa, na verdade, assim, para começar, a Maria não chamava as professoras de professoras. Nós somos diretrizes. Não somos professoras Montessori, somos diretriz Montessori, que vem da parte de direcionar. O nosso trabalho é de ensinar a criança a trabalhar com o material e depois manter o flow. Né? Eu estava ouvindo o seu podcast de criatividade, e essa parte do flow, de que quando você entra na atividade, você trabalha, as coisas acontecem, você não está percebendo a sua volta, que é a parte da concentração. A gente ensina a criança a se concentrar. As pessoas acham, hoje em dia, eu estava até falando disso essa semana no Stories do Educar, sobre a importância da concentração, que quando existe o flow, a criança está concentrada, e a gente tem que ensinar a concentração para a criança. Ela não aprende sozinha. Então, hoje em dia, por causa de todos os estímulos que existem, várias crianças são diagnosticadas com algum problema de atenção, déficit de atenção, ou que seja, alguns são diagnosticados corretamente,
Mas muitas dessas crianças, elas não conseguem focar, não porque elas têm algum distúrbio, é porque elas não foram ensinadas a focar. Então, na sala de aula, quando a gente cria esse ciclo da criança fazer atividade, dela entender como funciona, ela se concentra e eu não tenho que ficar em cima dela para poder ficar tentando adicionar mais informação. Ela mesma vai conseguir trabalhar e eu vou falar porque eu estou me imaginando na sala de aula. E eu simplesmente mantenho as coisas funcionando, né? A gente sabe quando a sala está funcionando, quando as coisas estão correndo corretamente, quando é o período de normalização, né? Que a gente fala que as coisas estão funcionando sozinhas e a gente só observa, que a gente só está lá de posição de vendo o que a criança está fazendo, que é quando a gente faz as nossas observações. A gente precisa estar acompanhando o que a criança está fazendo, como ela se movimenta na sala, quais as atividades que ela interage mais. Esse é meu papel, é de ensinar e depois observar e poder direcionar onde a criança vai depois, mas ela tem a liberdade total. Uma coisa muito importante durante todo o processo educativo é a questão da avaliação. Aqui no podcast nós falamos muito sobre avaliação, nós temos 2 episódios falando exclusivamente de avaliação. No entanto, quando você muda a maneira, digamos, de ensinar, e é complicado falar ensinar quando você fala de método Montessori, porque na verdade nós estamos falando de aprender, né, e não de ensinar. Então, quando nós falamos de avaliação da aprendizagem no método Montessori, como que isso funciona? Como é feita a avaliação? A parte da avaliação, como eu disse, nós temos um currículo, não é bagunçado, né? Como as pessoas imaginam que o fato da criança ter a liberdade de escolher as atividades, então tá todas as atividades lá dispostas, ela vai lá e faz o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, não funciona desse jeito. Nós temos um currículo para seguir, uma ordem desses materiais que são apresentados. Então, a gente não vai poder apresentar matemática antes dela passar por vida prática. Que vida prática é o módulo que eu super indico, que é o único módulo, né, que eu falo que as pessoas podem fazer em casa, nessa necessidade que as pessoas querem de poder ensinar um método para as crianças, é o método de vida prática, que é como o viver. E nesse método de vida prática, a criança começa a fazer movimentos com as mãos e ter um entendimento do material, que é o que vai preparar ela para os próximos métodos, para os próximos módulos. Então, nós temos uma ordem para fazer isso. E a parte da avaliação, na verdade, ela não existe em medir a criança o quanto ela sabe ou não, como existe nos testes tradicionais de hoje em dia, que foi o que eu falei da parte dos adolescentes de depois ir para a faculdade. Nós temos formulários de observação onde a gente observa se a criança está fazendo todos os movimentos. Então, independente se ela gosta de fazer uma atividade ou ela prefere fazer mais a outra, então quando ela faz uma atividade, eu ensino, mas ela faz aquela atividade 2, 3 vezes, ela não faz mais, mas ela adora fazer uma outra atividade. Eu observo naquela atividade se ela está atingindo tudo o que eu preciso para ensinar para ela a próxima atividade. Faz sentido? Sim, todo. Inclusive, assim, uma dúvida que eu acho legal a gente deixar claro isso para quem está nos ouvindo é que, assim, bom, se existe um currículo, então talvez existem objetivos de aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, não se é ensinado, né? A postura do professor é o professor deixa de ser um professor para ser uma diretriz, é isso que você falou? Isso, diretriz. Para ser a diretriz que vai orientar, que vai dirigir essa atividade. Então, como que ele faz para que aqueles objetivos sejam alcançados? Então, do meu ponto de vista, pelo que eu entendi do Montessori, ele vai organizar um ambiente de forma que o aluno possa, que a criança ela possa caminhar rumo àquele trajeto e descobrir isso por conta própria. Seria isso? Exatamente. Quando a gente dá a liberdade para a criança, e a partir do momento que eu acredito naquela criança, quando eu explico para aquela criança o que tem que ser feito e ela adquire as habilidades dela sozinha, vendo o que está acontecendo, vendo o erro e entendendo isso, quando ela parte para uma próxima atividade e eu, na posição de observadora, vejo que a criança já está adquirindo as habilidades que ela precisa para partir para um próximo nível, é aí que eu entro com novas atividades e as coisas vão acontecendo. Aí é a parte do flow, as coisas acontecem naturalmente. Bacana.
Bacana. Camila, acho que a gente já pode caminhar para o final, a gente já falou bastante sobre Montessori, eu acho que tem muita coisa para falar ainda. Eu imagino que quem está nos ouvindo tenha várias dúvidas, assim como eu está convencido. Deixa eu fazer antes de concluir. Soa feio para você quando eu falo assim, quarto Montessori ou coisa desse tipo ou não? Ou é natural? Porque agora, desmistificando, entendendo... Definitivamente não é natural. Foi por isso que eu fiz uma série sobre Montessori, porque eu queria que as pessoas entendessem que método Montessori é apenas o que acontece dentro da sala de aula. É a parte pedagógica. Fora disso, é uma filosofia e as descobertas que a Maria fez. Isso não faz parte do método. Quando ela fala dos períodos sensoriais, dos períodos sensoriais e de todo o descobrimento da criança, isso não faz parte do método. Foram descobertas científicas, a coisa assim, aprovada. É isso que acontece com a criança, entendeu? Vou falar que tem um quarto Montessori... Beleza. Então você deve se corroer, porque o que eu mais ouço é isso, né? Quarto Montessori, cama Montessori, estante Montessori. Inclusive, agora nessas minhas andanças de compras do enxoval do meu bebê, quando eu vou, algumas vendedoras indicam, mas o seu quartinho vai ser Montessori, nós temos uma caminha Montessori, olha, nós temos isso aqui Montessori. É business, as pessoas têm que entender isso, virou business, e o business é isso, é tentar ver a necessidade das pessoas e entrar com um produto que seja interessante. Eles não estão fazendo errado, é você que tem que se preparar, é uma coisa que eu não posso terminar esse podcast sem falar sobre isso. O principal sobre qualquer método, não só o Montessori, mas a Maria deu um nome para isso, que era o adulto preparado. É você entender sobre desenvolvimento infantil, não é entender sobre Montessori, é entender sobre a criança. Você não vai entender sobre o quartinho Montessori se você não entender o desenvolvimento da criança. Por que você está colocando uma cama no chão? Por que é legal ter um espelho ali no canto? Por que você vai fazer essa atividade sensorial? Se você não entende as fases da criança, não tem como aplicar método nenhum. Então é muito importante que as pessoas entendam que o adulto tem que se preparar, o adulto tem que entender os porquês para aí então repassar para a criança. Bacana. Poxa, eu preciso realmente parar e pensar e conversar com a minha esposa sobre isso. Temos que rever os nossos planos sobre o quarto Montessori do nosso bebê. Filosofia Montessori. Né? Quarto segue a filosofia Montessori. Bacana, bacana. Muito obrigado, viu, Camila, por esse bate-papo. Eu achei super gostoso, super agradável. Eu gostaria de recomendar, eu acho que sempre no final dos nossos podcasts nós recomendamos algum material, e eu gostaria de pedir a liberdade de começar esse período de recomendações. Prepara as suas aí. Primeiro de tudo, eu gostaria de recomendar o Instagram da Camila, que é o Educar é Preciso, né? Ela fala, ela tem a habilidade absurda de colocar textos no Stories explicando cada coisa, assim. Eu tenho a impressão que às vezes eu tô dialogando com ela e ela sublinha para deixar claro alguns parágrafos. Eu acho maravilhoso isso. Acho que é o jeito que você conversa com a sua audiência, né? Conversa comigo e com as milhares e milhares de pessoas que te seguem. Eu gostaria de... A ideia era essa, exatamente. Fico muito feliz. Era de ter uma conversa. Era de tipo, eu imagino uma pessoa, eu conversando, as perguntas que a pessoa me faz, e aí eu coloco tudo lá exatamente para ficar de um melhor entendimento. E o que eu também queria recomendar é duas pessoas que tem uma em particular que tem falado um pouco sobre essa filosofia Montessori. Você já deve ter ouvido falar da youtuber Flávia Kalina. A Flávia Kalina, ela é uma youtuber brasileira que vive nos Estados Unidos. Já faz um tempinho que eu não sigo ela, mas eu sei que ela fala bastante sobre a questão do Montessori. Ela teve um bebezinho, acho que deve ter o quê? Uns 2, 3 anos, a bebezinha dela. E ela fala muito sobre isso, é uma pessoa muito carismática. E aí um youtuber que ele não fala sobre isso, mas foi somente alguns insights, que é o Carlinhos Troll, do canal Realidade Americana. É um brasileiro que vive lá nos Estados Unidos, vive na cidade de Orlando. E ele montou o quarto do Ethan, do bebê dele, usando a filosofia Montessori.
Ou Montessori? Muito bem. Montessori. Não, a gente pode ir no Montessori mesmo, tudo bem. A Flávia é ótima. Infelizmente, eu fiz até uma observação sobre isso, porque se você vai nos comentários dos vídeos da Flávia, as pessoas estão perguntando qual a cafeteira dela, qual é a marca da roupa do filho dela, e as pessoas não entendem o que tem por trás. A Flávia é educadora, ela é professora Montessori. Quando ela faz as atividades, ela tá olhando a criança de uma maneira holística, né? Ela tá vendo todo o desenvolvimento da criança. E se as pessoas conseguirem entender o trato que ela tem com a criança, como as crianças dela respondem, logicamente que ela não filma as crianças 24 horas quando elas estão lá tendo os tantrums delas, lá, a birra, mas a maneira como as crianças reagem e como ela trata as crianças é parte da filosofia Montessori. Eu consigo ver isso quando eu assisto, e é muito importante. É fabuloso assistir os vídeos dela. Se você me permite também indicar, eu acho que para quem quer estudar a criança, independente de seguir o método, os 2 primeiros livros dela, que é A Criança e o Mente Absorvente, eu disponibilizei esses livros em PDF lá no meu site, do carapreciso.com.br. Eles estão em PDF já para dar aquele help para poder ajudar a vocês a entenderem um pouco sobre a criança. Não é um método, é sobre a criança. Existe um outro site também no Brasil que eu gosto bastante. Ele é um estudioso sobre o método, um apaixonado, e ele não dá opiniões. Ele realmente fala sobre o método na visão Montessori, que é o Gabriel Salomão, do Lar Montessori. Foi o único site até hoje, eu não sei se eu tive acesso a todos, todo mundo que fala sobre Montessori no Brasil, mas ele, assim, os textos dele são maravilhosos, assim. Bacana, Camila. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a professora Camila Menon, direto da Irlanda, conversando com a gente sobre esse tema tão interessante. Eu tenho certeza que você também aí tá com a mente a mil, pensando sobre várias coisas sobre essa nossa conversa. Eu queria que você, por favor, recomendasse o material da